Você já imaginou um mundo onde todas as coisas que você deseja fazer se tornam realidade? Um lugar onde seus objetivos são sonhos realizados e suas aspirações não são apenas possibilidades, mas realidades tangíveis? Bem, você está no lugar certo hoje. Vamos falar sobre um segredo que pode ajudá-lo a alcançar exatamente isso. Não é magia, nem um truque. É uma filosofia de vida. O estoicismo. O estoicismo ensina a importância de focar em nós mesmos, em nossas ações, em nossas reações, em nossa mentalidade. Ele nos mostra como, ao fazer isso, podemos transformar nossa realidade e fazer coisas incríveis acontecerem. Neste vídeo, vamos explorar 15 princípios estoicos que vão ajudá-lo a fazer exatamente isso. Cada princípio será explicado em detalhe, acompanhado de uma citação de um filósofo estoico para ilustrar seu significado. Então, sente-se, relaxe e prepare-se para uma viagem ao coração do estoicismo. Antes de continuar, eu agradeceria se você desse um like neste vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas. Se não quiser perder nenhum dos meus vídeos, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Primeiro princípio: ataraxia. Ataraxia significa paz interior. A primeira chave estoica para focar em si mesmo é a ataraxia, um termo grego que se traduz como paz interior ou imperturbabilidade. Os estoicos acreditavam que a verdadeira felicidade não é encontrada em prazeres externos ou na aprovação dos outros, mas na tranquilidade de espírito. A ataraxia é aceitar o mundo como ele é, sem desejar que as coisas fossem diferentes. É entender que não podemos controlar os eventos externos, apenas nossa reação a eles. Libertando-nos das expectativas e aceitando a realidade, podemos encontrar paz interior. Como disse Epicteto, famoso filósofo estoico, não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Esta frase nos lembra que nossa paz interior depende de como interpretamos e respondemos aos eventos da vida, e não dos acontecimentos em si. Na verdade, a ataraxia é uma chave poderosa para focar em si mesmo. Cultivando a paz interior, você pode se libertar das preocupações e se concentrar no que realmente importa para seu crescimento e desenvolvimento pessoal. Segunda chave: amor fati. Amar o destino. A segunda chave estoica é o amor fati, que se traduz como amar o destino. Esse conceito nos convida a aceitar e amar tudo o que a vida nos traz, tanto o bem quanto o mal. Em vez de resistir aos desafios ou lamentar as adversidades, os estoicos nos ensinam a abraçá-los como parte de nossa jornada. Amor fati é a prática de ver cada evento em nossa vida, mesmo os mais difíceis, como algo necessário e benéfico para nosso crescimento. É entender que cada experiência, por mais dolorosa ou desafiadora que seja, tem um propósito e pode nos ensinar lições valiosas. O imperador romano e filósofo estoico Marco Aurélio disse certa vez: aceite o que vier a você, pois está tecido no padrão do seu destino, porque o que poderia ser mais adequado ao seu propósito? Esta citação nos lembra que cada evento em nossa vida é exatamente o que precisamos naquele momento para aprender, crescer e evoluir. Praticando o amor fati, você pode ver cada desafio como uma oportunidade de crescimento e cada adversidade como uma lição valiosa. Essa perspectiva permitirá que você se concentre em si mesmo e em seu desenvolvimento pessoal, em vez de ficar preso na resistência ou no ressentimento. Terceira chave: prosoché. Atenção plena. A terceira chave estoica é o prosoché, que se traduz como mindfulness. Os estoicos destacavam a importância de viver no presente e prestar atenção às nossas ações e pensamentos atuais. Prosoché é a prática de estar totalmente presente em cada momento, prestando atenção às nossas ações, pensamentos e emoções sem julgamento. É a consciência de que só temos controle sobre nossas ações e reações no presente e que nossa atenção deve estar focada em fazer a coisa certa aqui e agora. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, disse: não peça para que as coisas aconteçam como você deseja, mas queira as coisas como elas acontecem, e você ficará satisfeito. Esta citação nos lembra que devemos aceitar a realidade como ela é e focar nossa atenção em nossas próprias ações e reações. Praticando o prosoché, você pode aprender a viver no presente e se concentrar no que pode controlar, suas próprias ações e reações. Essa atenção plena permitirá que você se concentre em si mesmo e no seu desenvolvimento, em vez de se preocupar com o que está fora do seu controle.
Quarta chave: eudaimonia, a boa vida. A quarta chave estoica é a eudaimonia, que se traduz como a boa vida ou felicidade. Os estoicos acreditavam que a verdadeira felicidade não se encontra em prazeres efêmeros ou na acumulação de riquezas, mas em viver uma vida de virtude e propósito. Eudaimonia é alcançada vivendo de acordo com a natureza, o que para os estoicos significa viver virtuosamente. É entender que nossa verdadeira felicidade e satisfação vem de nossas próprias ações e caráter, não das circunstâncias externas. Como disse Sêneca, um famoso filósofo estoico, não é o homem que tem pouco, mas aquele que deseja mais, que é pobre. Esta frase nos lembra que nossa verdadeira riqueza e felicidade dependem de nosso caráter e ações, não de nossos bens materiais. Eudaimonia é, portanto, uma maneira poderosa de se concentrar em si mesmo. Ao buscar a boa vida através da virtude e propósito, você pode encontrar satisfação duradoura e significado. Quinta chave: memento mori. Lembre-se que você vai morrer. A quinta chave estoica é o memento mori, que se traduz como lembrar que você vai morrer. Este conceito nos lembra da inevitabilidade da morte e nos convida a viver cada dia como se fosse o último. Memento mori é uma prática de reflexão sobre nossa mortalidade, não para provocar medo, mas para inspirar ação. Lembrando que nossa vida é finita, podemos apreciar cada momento e viver com maior propósito e intensidade. Marco Aurélio, o imperador romano e filósofo estoico, escreveu em suas meditações: pense em si mesmo como se já estivesse morto. Você viveu sua vida. Agora, tome o que resta e viva adequadamente. Esta reflexão nos lembra de valorizar cada dia e viver com propósito, focando no que realmente importa e aproveitando ao máximo nosso tempo. Você viveu sua vida. Agora, pegue o que resta e viva de forma correta. Esta citação nos lembra que cada dia é um presente e devemos vivê-lo da melhor maneira possível. Praticando o memento mori, você pode aprender a valorizar cada momento e viver cada dia com propósito e gratidão. Essa perspectiva permitirá que você se concentre em si mesmo e no seu desenvolvimento pessoal, em vez de se preocupar com o que está fora do seu controle. Encrateia, autocontrole. A sexta chave estoica é a encrateia, que se traduz como autocontrole. Os estoicos entendiam que o autocontrole é essencial para viver uma vida virtuosa e satisfatória. É a prática de exercer controle sobre nossas ações, pensamentos e emoções, e a capacidade de resistir às tentações e manter a compostura em situações difíceis. Os estoicos acreditavam que o autocontrole nos permite viver de acordo com nossos valores e princípios, em vez de sermos dominados por nossas paixões ou circunstâncias externas. Epicteto, um famoso filósofo estoico, disse: a liberdade não é assegurada pela plenitude das coisas que se possui ou pela abundância de prazeres, mas pela ausência de desejos. Esta citação nos lembra que o verdadeiro autocontrole não se trata de reprimir nossos desejos, mas de nos libertar deles. Praticando a encrateia, você pode aprender a exercer controle sobre suas ações e emoções, o que permitirá que você se concentre em si mesmo e no seu desenvolvimento pessoal. Affiliatio, pertencimento. A sétima chave estoica é a affiliatio, ou sentimento de pertencimento. Os estoicos acreditavam que todos nós somos parte de uma comunidade maior e temos a responsabilidade de contribuir para o bem-estar coletivo. Affiliatio é a prática de reconhecer nossa conexão com os outros e agir de acordo. É entender que nossas ações têm impacto sobre os outros e que devemos considerar esse impacto em nossas decisões. Hierocles, um filósofo estoico, propôs um modelo de círculos concêntricos de afiliação, onde estamos no centro, seguidos pela família, amigos, comunidade, humanidade e, finalmente, o cosmos. Este modelo nos lembra que fazemos parte de algo maior e que nossas ações podem ter um impacto além de nós mesmos. Praticando a affiliatio, você pode aprender a considerar o impacto de suas ações nos outros e contribuir para o bem-estar da sua comunidade. Essa perspectiva permitirá que você se concentre em si mesmo e no seu desenvolvimento pessoal, ao mesmo tempo em que contribui para o bem-estar coletivo. Filantropia. Amor pela humanidade. A oitava chave estoica é a filantropia, ou amor pela humanidade. Os estoicos acreditavam na importância da gentileza e generosidade para com os outros. Filantropia
é a prática de agir com bondade e generosidade para com os outros, sem esperar nada em troca. É entender que todos fazemos parte da comunidade humana e temos a responsabilidade de cuidar e apoiar uns aos outros. Sêneca, um famoso filósofo estoico, disse: "Onde quer que haja um ser humano, há uma oportunidade para a bondade." Esta citação nos lembra que sempre temos a oportunidade de agir com gentileza e generosidade, independentemente das circunstâncias. Praticando a filantropia, você pode aprender a agir com bondade e generosidade, o que permitirá que você se concentre em si mesmo e no seu desenvolvimento pessoal, ao mesmo tempo em que contribui para o bem-estar dos outros. Sofrosine, moderação. A nona chave estoica é a sofrosine, ou moderação. Os estoicos acreditavam na importância de viver uma vida equilibrada e evitar excessos. Sofrosine é a prática de buscar o equilíbrio em todas as áreas da vida, entendendo que os excessos, seja nos prazeres ou nas dificuldades, podem levar à infelicidade e sofrimento. Epicteto, um famoso filósofo estoico, disse: "A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades." Esta citação nos lembra que a verdadeira riqueza e felicidade vem de uma vida equilibrada e moderada, não da acumulação de posses ou prazeres. Praticando a sofrosine, você pode aprender a buscar o equilíbrio em sua vida e evitar excessos, o que permitirá que você se concentre em si mesmo e no seu desenvolvimento pessoal. Diafora, diferenciar o que você pode controlar do que você não pode. Os estoicos acreditavam que a chave para viver em paz e harmonia é focar nas coisas que estão sob nosso controle e aceitar as que estão fora dele. Diafora é a prática de diferenciar entre nossas ações e pensamentos que estão sob nosso controle e eventos externos que estão além dele. É entender que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como respondemos a isso. Epicteto, um famoso filósofo estoico, disse: "Não são as coisas que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas." Esta citação nos lembra que nossa paz e felicidade dependem de como interpretamos e respondemos aos eventos da vida, não dos eventos em si. Praticando a diafora, você pode aprender a focar no que pode controlar e aceitar o que não pode, permitindo que você se concentre em si mesmo e no seu desenvolvimento pessoal. Praemeditatio malorum, antecipação dos males. Os estoicos praticavam regularmente o exercício de visualizar os possíveis desafios ou dificuldades que poderiam enfrentar no futuro. Praemeditatio malorum é a prática de antecipar e se preparar mentalmente para possíveis desafios ou adversidades, não para ser pessimista, mas para estar preparado e ter um plano de ação. Quando as coisas não saem como planejado, um renomado filósofo estoico dizia que o sábio sempre considera a possibilidade de adversidade e, portanto, está preparado para ela. Esta citação nos lembra que a verdadeira sabedoria não está em esperar pelo melhor, mas em estar preparado para o pior. Ao praticar isso, você pode aprender a antecipar e se preparar para os desafios, permitindo que você mantenha a calma e a compostura, mesmo nas situações mais difíceis. Essa perspectiva permitirá que você se concentre em si mesmo e no seu desenvolvimento pessoal. Conexão universal. A 12ª chave estoica é a conexão universal. Os estoicos acreditavam que todos fazemos parte de um todo maior e que estamos intrinsecamente ligados ao universo. É a prática de reconhecer nossa conexão com o universo e agir em conformidade, entendendo que nossas ações têm impacto nele e devemos considerar esse impacto em nossas decisões. Marco Aurélio, o imperador romano e filósofo estoico, escreveu em suas meditações: "O que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha." Esta citação nos lembra que fazemos parte de algo maior e que nossas ações podem ter um impacto além de nós mesmos. Praticando isso, você pode aprender a considerar o impacto de suas ações no universo e contribuir para o bem-estar da comunidade universal. Essa perspectiva permitirá que você se concentre em si mesmo e no seu desenvolvimento pessoal. Areté, excelência de caráter. A 13ª chave estoica é a areté, que se traduz como excelência de caráter. Os estoicos acreditavam que o objetivo da vida é desenvolver um caráter virtuoso e viver de acordo com a natureza. Areté é a prática de cultivar virtudes e viver de acordo com nossos valores.
É entender que nossa verdadeira felicidade e satisfação vem de nossas próprias ações e caráter, e não de circunstâncias externas. Epicteto, um famoso filósofo estoico, disse: "Não busque que os eventos ocorram como você deseja, mas deseje que os eventos ocorram como devem ocorrer, e você terá uma vida tranquila." Esta citação nos lembra que nossa paz e felicidade dependem de como interpretamos e respondemos aos eventos da vida, não dos próprios eventos. Praticando a Areté, você pode aprender a cultivar um caráter virtuoso e viver de acordo com seus valores. Essa perspectiva permitirá que você se concentre em si mesmo e no seu desenvolvimento pessoal. Dever. Os estoicos acreditavam que cada um de nós tem um dever ou responsabilidade moral para conosco e para com os outros. É a prática de cumprir nossos deveres e responsabilidades, não por obrigação ou medo das consequências, mas porque é a coisa certa a fazer. É entender que nossas ações têm impacto sobre nós mesmos e sobre os outros, e que devemos agir de acordo com nossos valores e princípios. Marco Aurélio, o imperador romano e filósofo estoico, escreveu em suas meditações: "Faça o que está em harmonia com a natureza de um homem bom." Esta citação nos lembra que é nosso dever agir em conformidade com nossa natureza e viver uma vida virtuosa. Praticando isso, você pode aprender a cumprir seus deveres e responsabilidades de uma maneira que esteja em harmonia com seus valores e princípios. Essa perspectiva permitirá que você se concentre em si mesmo e no seu desenvolvimento pessoal. Logos, razão universal. A 15ª e última chave estoica é o Logos, que se traduz como razão universal. Os estoicos acreditavam que o universo é governado por uma razão ou lógica inerente e que devemos nos esforçar para viver em harmonia com essa razão. Logos é a prática de buscar a verdade e a sabedoria através da razão e da lógica. É entender que nossas ações e decisões devem ser guiadas pela razão, e não por emoções ou desejos. Marco Aurélio, o imperador romano e filósofo estoico, escreveu em suas meditações: "Tudo o que acontece, acontece da maneira como essa natureza universal deseja que aconteça." Esta citação nos lembra que devemos nos esforçar para entender e viver em harmonia com a razão universal. Praticando o Logos, você pode aprender a tomar decisões racionais e viver em harmonia com a razão universal. Essa perspectiva permitirá que você se concentre em si mesmo e no seu desenvolvimento pessoal. Chegamos ao fim de nossa jornada pelas 15 chaves estoicas para se concentrar em si mesmo. Cada uma dessas chaves nos oferece uma perspectiva única sobre como viver uma vida plena e significativa. De ataraxia a Logos, essas chaves nos lembram que temos o poder de controlar nossas ações e reações, de viver de acordo com nossos valores e princípios, e de contribuir para o bem-estar dos outros. Lembre-se, o estoicismo não é apenas uma filosofia antiga, mas um guia prático para o cotidiano. Ao aplicar essas chaves em sua vida, você pode encontrar a paz interior, viver com propósito e liberar seu potencial. Então, você está pronto para embarcar nessa jornada de autodescoberta e crescimento pessoal? Como disse o grande estoico Sêneca, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Obrigado por se juntar a nós nesta viagem através do estoicismo. Esperamos que estas chaves o ajudem a se concentrar em si mesmo e a viver uma vida plena e significativa. Até a próxima vez, no canal Despertar Reflexões.